Na lavoura, cada situação pode ter múltiplas soluções. Você só precisa escolher qual é a ideal para você. E na hora de comprar seus insumos, por que se contentar com menos? A Cultura Agro Mais oferece soluções que vão muito além da lavoura, inclusive na hora de pagar seus insumos. Na Operação Barter, você paga com a sua produção e ganha de brinde muitas vantagens, tanto na compra quanto na venda. Primeiro, você tem previsibilidade, pois trava os custos e ganhos. Ou seja, não vai ter que se preocupar com o sobe e desce do mercado, nem nos preços dos insumos e nem nas cotações da safra. Você também ganha na facilidade, não tendo que financiar ou desembolsar recursos. Não tem burocracia. Além disso, tem a tranquilidade de plantar já com o destino certo para a sua produção. Nem com a armazenagem você terá que se preocupar. Prefere fazer sua compra da maneira tradicional? A Cultura Agro Mais tem a troca com troco. Você faz suas compras e sai com troco em dinheiro para investir no que quiser em sua propriedade. Viu como é bom ter mais opções? Se você quer mais para a sua lavoura, venha para a Cultura Agro Mais. Fala, meus queridos, chega pra cá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Roots Podcast, o seu podcast agro, esse que já é o episódio número 52, maninho, estamos em clima de festa. Vulgo último do ano. Aí, acabou o ano, maninho! Bom demais, meu irmão. Muito bom. Coisa boa, hein, cara? Episódio 52, hoje num clima de festa, um clima amistoso. O que faremos? Estamos sem convidados hoje, intencionalmente, pra gente poder fazer um episódio comemorativo, um episódio que a gente vai falar do que aconteceu esse ano, a gente vai falar do que vai vir o ano que vem. O que mais, mano? Isso aí. Pessoal, minhas raízes, minhas queridas raízes, hoje é a retrospectiva Roots 2022, meu irmão. Maravilha. Eu tô de branco aqui. Você já daqui 2 dias é Réveillon, hein? É, daqui 2 dias. E aí, como é que foi 2022 pra você? Vamos falar um Como pouquinho é que desse foi universo, né? Como é que foi antes, né? Antes disso tudo, né? A proposta é a gente falar um pouquinho de como é que tudo começou, como é que a gente vivenciou esse universo de 52 semanas, 52 episódios, 52 momentos de bastante aprendizado, tanto para nós, né, quanto para os nossos ouvintes também, nossos telespectadores, nossos grandes apoiadores. E quando a gente desenhou tudo, né, se a gente puder lembrar lá atrás, quando a gente desenhou todo o projeto, que a gente começou, você se posicionando nas redes sociais primeiro, a gente fez uma live juntos, depois disso surgiu a ideia da gente fazer um projeto maior e estamos aqui depois de um ano com o projeto materializado, né, a gente gosta bastante de falar que esse ano 2022 foi um ano de bastante teste, de bastante validação, para a gente entender o potencial que o Roots tem para poder comunicar o agro, entender o potencial que a gente tem para poder expressar as nossas opiniões, o que a gente entende como verdade, de maneira inspiradora, de maneira com histórias extremamente relevantes. Acho que foi isso que a gente construiu um pouco desse ano, né, maninho? Eu acho que, assim, acima de tudo, é validar o que o nosso coração, o que despertou no nosso coração no ano passado, né? Quando a gente, quando o planeta todo passava por uma mudança de hábitos, né? E o digital tomou conta. E a gente viu que nós poderíamos fazer mais pelo agro através do podcast, né? O videocast, né? Que não é só de áudio, mas para quem quer nos ver também, que a gente poderia usar esse tipo de formato de mídia para a gente promover o nosso agro, que apesar da gente não ser comunicador de profissão, a gente gosta muito de comunicar, a gente viu nos tornamos comunicadores. Nos tornamos comunicadores, né? A gente viu aí uma oportunidade da gente levar um pouco do nosso propósito, né? Que é estar contribuindo para o agro de uma maneira genuína, né? E isso, depois de tudo que a gente passou esse ano, de tanta coisa bacana, é mais para a gente confirmar que o que nosso coração sentiu lá atrás realmente faz todo sentido. E hoje é um momento de muita alegria, a gente olhar para trás, a gente vê lá 51 episódios, a gente olhando para trás, 51 episódios, assim, o tanto que foi bacana, tanto de aprendizado, a gente lembra de conexões, de cenas que passam na cabeça, de momentos engraçados, momentos de reflexão, momentos de aprendizado, né?
Foi muito bacana, né, meu irmão? Maravilha. Eu tô, inclusive, olhando aqui a nossa página do YouTube aqui, olhando lá os primeiros vídeos, o primeiro O que, episódio. antes da gente falar sobre episódios, o que passava na sua cabeça lá atrás? O que você viu Roots lá atrás, assim? O que você queria, negão? Pai, então, quando a gente idealizou o projeto e a gente. Eu sempre fui amante de podcast, assim, né? Eu sempre escutei e sempre vi muito podcast desde quando tudo aconteceu no Brasil, acho que há 4 anos atrás. Quando veio o Flow Podcast, depois veio Podpah, e depois começou a surgir os podcasts nichados. Então eu sempre tive meu tempo muito dedicado à estrada, muita rodovia. Então eu sempre utilizei o podcast como forma de aprendizado e de otimização de tempo, né? Então, quando a gente desenhou a ideia de podcast, para mim tava simples a materialização e a construção do raciocínio, porque eu acompanhava vários podcasts de vários cenários. Então, opa, beleza. Então, a gente vai discutir um cenário agro onde eu navego bem, que é escutar podcast. Agora, só que em vez de escutar, a gente vai promover o podcast. Então, sempre também gostei bastante da comunicação, gostei bastante de passar conhecimento adiante. Então, me encontro dentro do meu julgamento um facilitador também de comunicação. Então, gosto desse movimento. Então, para falar bem a verdade mesmo, encarei como um desafio do novo, mas com receio basicamente dessas câmeras que tá aqui atrás, aí veio todo o aparato do nosso produtor, com toda a confiança, com todo o trabalho, mas da mesa aqui, de trazer histórias legais, inspiradoras e pessoas que agregaram para a nossa vida, para a vida de quem nos escuta e quem nos vê, materializou exatamente como eu estava pensando. Foi basicamente isso. Também. E eu acho que foi até mais um pouco assim. Se a gente for pensar não em números, né? Ah, quantos seguidores vocês têm hoje no Instagram? Quantos inscritos vocês têm hoje no YouTube? Eu acho São que quantos? São quantos inscritos? no Instagram são quase 3 mil, 3 mil. 3 mil raízes. E lá no YouTube, quase 1.500 raízes que estão lá, né? 1.500. Então, assim, eu acho que Que é gente demais. já é gente demais a gente pensar. Não cabe nessa sala aqui, né, meu irmão? A gente fica. É claro que os grandes números nas redes sociais eles chamam bastante atenção, mas a gente tem que ter humildade também para entender que a gente está começando um projeto, está validando um projeto. E se a gente pegar aqui, quando a gente posta um stories, que a gente vê lá 200, 300, 400 pessoas que acompanham o nosso dia a dia. Tudo bem, dentro desses grandes números de influência e tal, são números pequenos, mas você imaginar que quase 500 pessoas veem o seu Bom Dia, quase 500 pessoas acompanham o seu programa semanalmente. Algumas compartilham mensagens, muita gente. Né? E se a gente conseguir, dentro do nosso nicho, e se a gente conseguir, dentro desse público que nos acompanha, contribuir para uma vida, para 2 vidas, para 10, para 500, a gente está fazendo um baita de um serviço. Levando informação, tá fazendo um baita de um serviço, levando histórias inspiradas, como a gente teve várias histórias aqui de verdadeiras aulas. Eu que concluí um MBA com aula de negócio, comercialização, esse 1 ano aqui foi um MBA dos negócios agro, com vários professores trazendo um monte de insight legal sobre gestão de pessoas, gestão de processo, gestão de produção, produtores rurais trazendo histórias de vidas legais. Então, quando a gente olha o número seguidor, eu acho que é importante e a gente almeja, sim, crescer e que a nossa mensagem chegue em diversas centenas de milhares de pessoas, mas valorizar o que a gente tem hoje também, e eu falo isso do fundo do coração, das pessoas que realmente nos acompanham, que compartilham o nosso conteúdo, que estão participando dos nossos programas de relacionamento do Clube Roots, que apoia, inclusive, financeiramente. Cara, isso é maravilhoso, você pensar que tem gente que faz isso. E de um projeto que começou num bate-papo, né? A gente começou, opa, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Quando a gente materializou, planejou, foi dando certo, juntou as fortalezas que a gente tinha, fortalezas que a gente não tinha. Faela é um exemplo disso, nosso produtor. A gente não dominava esse mundo. Aí a hora que a gente começou hoje, agora, né? Caminhando pro último episódio, a gente já tem um desenho pro ano 2023, super legal, vamos falar dele também já. Mas eu acho que um pouco sobre número e um pouco sobre estatística. Claro que o olho tem que estar lá, mas o coração também tem que olhar, entendeu? E a comprovação que a gente está no caminho certo é o que aconteceu. O que aconteceu quando a gente foi naquele evento que o Sebrae promoveu aqui em Patos, Reload, que a gente estava lá no momento de
tomando um café ali, né, antes de começar o evento, e 2 pessoas vieram conversar com a gente, acompanho vocês, é muito bacana, e isso tem um valor muito grande pra gente, né? Eu acho que assim, é Exato. tão legal. Agora, o mês passado, novembro, que a gente teve lá na homenagem do Alice Polinelli, aconteceu Da igual, mesma forma, então assim, a gente vê que aqui a gente não está falando de multidão que reconhece a gente na rua, não, é de algumas pessoas que de alguma forma Estão sendo estão impactadas, né? que estão fazendo parte do movimento e que impulsiona a gente gerar essa roda, né, meu irmão? Exatamente. Acho que esse é um dos grandes objetivos. A gente está falando para uma bolha, que é o agronegócio. Nós estamos ainda dentro de um universo regional. Isso foi o ano 2022. Mas o grande objetivo é a gente furar essa bolha também. Porque com toda certeza a gente tem agora postado aí diariamente os rios, e o César, CEO da Cultura, a gente fez um corte dele lá, a nossa equipe fez um corte dele mandando um recado pros estudantes de agronomia, né? Então Universitários, né? ele começa lá, ele começa o Rios falando, os estudantes de agronomia tem que fazer isso, tem que fazer, ele dá uma baita dica sobre esse universo de contratação. Aí, a hora que a gente foi olhar lá nos comentários dos Rios, alguns comentários, serve para qualquer tipo profissão. de profissão. Uhum. Então, assim, a gente, claro, que tá falando para o universo agro e tal, mas os insights de negócios, de ideias, de furar, serve para qualquer cenário. Então, nós temos gente que nos acompanha aqui, que inclusive está no Clube Roots, o Luigi, que está na área de fármaco, está na Novartis lá, trabalhando com medicamento. E sempre tá junto com a gente. Ativo, manda mensagem, fala do que está acontecendo. Então, quando a gente está linkado num propósito maior, a gente consegue tirar mensagens positivas independente do contexto, independente do cenário. Então, eu converso isso muito com a minha esposa Bibiana. Ela claro que ela vive o movimento do agro, porque nós estamos juntos, mas ela conduz a atividade dela profissional na saúde. E ela tira vários insights dentro dos nossos episódios. Episódio lá do Tinoco, diversos aprendizados sobre como parte de ensino com os filhos, um monte de coisa. Então, o objetivo nosso é sim furar a bolha do agro, o objetivo nosso é sim levar a mensagem de A a Z do universo Brasil, e vamos caminhar para isso, né, Maninho? Isso aí. Meu irmão, vamos pegar aqui o que foi o... Nós fizemos 51 episódios até hoje. Os episódios que mais marcou aí, né? Eu vou pegar aqui. Quais foram as lições que a gente aprendeu aí, né? Eu vou pegar, em vez de a gente falar lá do 1 até o 51, vamos falar aqui... Deixa eu acessar também. Deixa eu pegar os mais populares aqui. Faz o filtro aí. Mais populares, o pessoal mais gostou. O nosso vídeo campeão aqui é o episódio número 4. Sabe com quem que é ou não? Esse eu sei. Eu guardei na memória. Esse é com o Cláudio Nasser. Cláudio Nasser. Empreendedorismo na alma. Exatamente. Ele tem a alma, um complexo, né? A alma negócios, né? Um complexo JK cheio de grandes empreendimentos. E essa, sim, foi uma aula maravilhosa que ele ficou aqui por quase 2 horas falando. A gente ficou até meio babacado aqui. Eu achei engraçado que depois nosso pai me ligou e falou assim: mas vocês não falou nada, ué, mas vocês deixam só o Cláudio que falou, mas vocês tinham que ter interrompido ele, feito um comentário. Eu falei: meu pai, mas não deu conta, nós ficou só escutando ele, os ensinamentos dele, nós ficou quase que boca aberta, esquecemos até de pedir ele para assinar a parede, a nossa parede de autógrafo ali. Mas a gente também estava começando, né, nesse movimento, mas foi um episódio, aqui tá marcado como o nosso episódio mais visualizado, mais visto, um episódio de 1 hora e 17, é o campeão de audiência. Uma verdadeira lição de vida aí, né? Ele falou desde a infância dele até os negócios atuais, as dificuldades, as oportunidades, os relacionamentos, e deu muita dica ligado a pessoas, né? A relação entre as pessoas, lideranças, né? Dinheiro, prosperidade, né? A parte espiritual. Aí, o negócio alma, né? Alma com U. O negócio em si, alma com U. E quando nós colocamos lá que a gente estava divulgando empreendedorismo na alma com L, propositalmente na alma, né? Está inserido o empreendedorismo nele, né? Aí algumas pessoas falaram assim: não, tá errado, é alma com U. Não, a gente sabe que ele tem um negócio alma, mas essa alma aqui é uma alma de
de carregar dentro dele mesmo, né? Alguma coisa nesse sentido. Eu achei muito bacana quando ele trouxe aqui o significado da alma com U, né? O primeiro A é a minha alma, o último A é a sua alma, e o que está entre os dois As é o que nos ligam, né? É o que nos conectam, né? Legal Então demais. tudo que ele fala passa por essas reflexões que foi muito bacana, né, meu irmão? Maravilha. Temos aqui também de destaque aqui alguns vídeos de destaque, a Pecuária de Sucesso com Joel Pinheiro, foi um vídeo também de bastante destaque. João Pinheiro é um influencer digital aí, com mais de 300 mil inscritos no YouTube, o canal Pecuária de Sucesso, né? Exatamente. Ele que domina bastante esse universo e ele também abordou bastante o cenário de transmissão de conhecimento, né? Que ele é um comunicador. Diariamente tem vídeo lá na Pecuária de Sucesso falando sobre o universo de pecuária, capins, manejo rotacionado de pastagem. Até Também- mesmo como fazer uma cerca. né? Exatamente. De assuntos mais complexos a assuntos mais simples que servem para um pecuarista que tem, sei lá, 2 hectares, até quem é maior, né? A linguagem dele é muito bacana. Exato. Ensina Tem um muito, monte né? de vídeo Ele passa aqui, hein? muita Makoto coisa bacana. Sekita, imigração japonesa, Makoto Sekita, Oh. recebemos ele aqui também, que foi uma visita maravilhosa. Foi o nosso primeiro entrevistado. Foi o nosso primeiro. Também tá com um vídeo de destaque aqui também. Makoto Sekita falou da imigração japonesa para o Brasil, como que aconteceu, né? Contou um pouco da das história raízes deles. deles, né? Eles chegaram no Paraná, depois foi subindo aqui, aí tem toda a história do PADAP, né? Hoje são Dos assentamentos. são referência na produção de leite, na produção de hortaliça, eles enquanto Sekita Agronegócios. E a região de São Gotardo é extremamente importante, né? Nacionalmente falando, em fornecimento de vegetais. Foi um episódio bem legal sobre o universo da imigração e todo o universo de produção de hortaliças. Foi muito E bacana. leite também. O que mais que nós temos aí, irmão? Otávio Quitelo, Marca Estratégia no Agro, foi bastante... Muitas pessoas me falam desse episódio. Falei assim, Ele cara, tá aqui como um destaque também. qual que é o episódio dele? Que número que é? 3. O episódio número 3 com Otávio Figueiredo. A gente chama ele de Quitelo, Otávio Quitelo. Cara, que linguagem bacana. Eu acho que assim, o Otávio, ele conseguiu absorver muito o jeito também do Marco Antônio Nasser, né? Que é o Marquinhos, irmão do Cláudio Nasser. Esse jeito de servir, esse jeito de olhar o mundo, né? Olhar o ambiente de uma forma diferente, né? Ao mesmo tempo que ele falou de marketing estratégico, ele volta para pessoas assim a todo momento, né? Exato. Que tá tudo conectado também. O discurso dele é bastante coerente, né? Ele também que navega nas áreas de produção, ele é produtor de café, a gente falou um pouquinho também sobre esse universo dele enquanto produtor. Tem um monte de vídeo aqui, maninho. São 51 episódios, maninho. Tem um da Queijo artesanal. Da Camila Machado Camila também, Machado. que foi muito visto, né? O Eudes Braga também aqui tendo bastante visibilidade. Foi um episódio legal que a gente falou sobre queijo Minas artesanal. Foi top esse episódio. A gente também. falou Muito sobre bacana. políticas para um agro sustentável. Falamos com o deputado federal Zé Vitor, que inclusive foi reeleito, defende a nossa pauta agro lá no Congresso. Muito atuante. Extremamente importante. Eu vou tomar esse universo. cafezinho seu aqui. E tá gostoso esse cafezinho. Ele já deu uma esfriadinha, mas tá gostoso. Falando em café, episódio número 8 foi com ele, Juliano Tarabal. Ô, Tarabal! Bom Tamo demais. junto. Falamos sobre as quatro não, a quarta quarta onda. eu vou colocar na conta dele, nossa, né, que a gente tá vivendo esse movimento, mas falamos sobre as 3 ondas do café que aconteceram e discutimos, né, esse cenário de uma possível quarta onda acontecendo agora no consumo. Isso aqui faz parte da quarta onda, né? Até o recipiente, né? Exato, essa vinificação. A experiência, né? Vinificação do café. Maravilha, recebemos a nossa querida professora, como a ecologia pode auxiliar na produção agrícola, começamos aqui a falar um pouquinho sobre os biológicos, depois a gente aprofundou, fizemos vários episódios nessa temática também, foi um prazer também receber a Elisa Garcia aqui, que nos acompanha, manda mensagem pra gente lá, semanalmente, conversou... Nossa teacher, nossa professora aí, top demais, foi muito bom. Recebemos as meninas de patrocínio, finanças verdes, crédito para um agro sustentável. Essa nova modalidade aí que tem crescido muito, né? Peer-to-peer, lá da Campo Capital. Um prazer receber elas também, gerar um pouco de conteúdo
no quesito financeiro, né? Que tem uma importância gigantesca também para o nosso agronegócio. Uma nova opção para os produtores, né? Muito bacana. Tá aqui, episódio 11 que você tá falando, reprodução equina. Reprodução equina com a Camila Machado. Camila Machado também que se posiciona muito forte, né, nas redes sociais, produz bastante conteúdo, tem os cursos que ela também comercializa. Ela é bastante atuante. Sempre que a gente posta um reels dela também, um corte dela também, os reels explodem de visualização. Ela tem uma turma de seguidores aí. Uma turma firme de seguidores. Bem firme. Fizemos aí o nosso primeiro episódio com advogadas, né? Foi as meninas lá de Uberaba, né? Que a gente falou. Advocacia preventiva no agronegócio. Justamente. Falamos foi lá muito bom. Com a Gabriela. Foi muito bacana. Gabriela e Lorena, né? E Lorena. Foi legal demais. Traçamos esse raciocínio. Também depois recebemos vários advogados aqui pra gente falar dos mais diversos temas. Miriam Gontijo, falamos com a doutora Pauliane também. Pauliane. Né? Foi muito bacana. E o advocacia está intimamente ligado aos processos do agro, né? Muito. São diversos contratos gerados em qualquer atividade e a necessidade de um profissional para poder olhar e executar tudo. A força da mulher no agro. Esse episódio foi muito legal. Recebemos a Cíntia e a Michele. Foi muito legal esse episódio também. A gente falou aqui bastante sobre sucessão familiar. Falamos sobre o cenário de vida delas, pessoal, profissional, como elas encaram esse movimento. Elas que estão à frente de um grande projeto lá do Colmeia Hub. E tá agregando para nós também são produtoras rurais. Falamos de sucessão familiar depois, especificamente com o pessoal da Reagro, né? O Agenor Neto e o Mauro Rosales. Depois a gente falou sobre... A gente foi lá visitar o Juliano Tarabal pra gente conhecer o Maciel, né? Um barista de mão cheia. E, foi legal. E muito bacana. Precisamos voltar lá pra saber como é que ficou os concursos desse ano, o que ele participou. Foi muito bacana. Irmão, não dá pra falar de tudo não, né? Tem episódio com força, hein? Tem episódio. Recebemos o prefeito de Patos de Minas, Falcão, a Aline Duarte também, que nos acompanha sempre. Foi legal. Esse ano foi um ano muito especial, muito especial. Geraldo Tinoco, cara, esse episódio foi muito legal do Geraldo Tinoco, né? Você gostou dele, né, cara? Eu gostei pra caramba também. Nossa, pra mim foi assim, a energia dele foi bastante marcante, assim. Ele é um episódio que tem, comparado a esses outros de destaque aqui de visualização, ele é um episódio mais novo também, mas ele deu poucas visualizações comparadas a esse, e esse episódio vale a pena demais conferir, que foi um aprendizado pra vida, assim mesmo. Não se engane com o título. O título tá a importância do inglês no agro, mas foi muito mais do que isso. Foi muito mais. A gente falou mais. sobre método de aprendizado. Ele que tem toda a metodologia própria para a escola de inglês dele. Foi legal. Recebemos a turma do Educampo para falar de leite, para falar de café. Foi muito legal. Recebemos também o Carlos Eduardo. Falando de cachaça, né? Cachaça mineira. Qual que é a representatividade dela, inclusive, pro cenário mundo, né? Foi muito bom. Muito bacana. Teve um episódio muito especial que a gente esqueceu de mencionar ele aqui. Esquecemos, não. Alisson Paulinelli, episódio número 14. Esse aqui foi legal que a gente pegou. Esse aqui a gente foi A gente fez alguns momentos, né? O Roots na estrada, Roots no campo. Foi Roots no campo, né? Foi o mês de abril, se eu não me engano, né? A gente fez todos os episódios do mês de abril, a gente fez no campo. A gente fez a gente gravou na Fazenda Baú. Alguns episódios lá. Foram 3 episódios lá, a gente gravou, me relembra aqui, a gente gravou com o César da Cultura, a gente falou sobre distribuição de insumos no Brasil. A gente conversou também com o Felipe Ferreira da SLA Agro. Esse também foi um bate-papo, esses dois bate-papos foram maravilhosos. E a gente o tema Rússia versus Ucrânia, quais os desafios para o agro brasileiro? E estava um momento extremamente turbulento, né? Justamente. A guerra foi em... Segura aí, a régua. A guerra foi, acho que em fevereiro que ela começou, e esse episódio foi gravado em abril. Então tinha uns 60 e poucos dias. E o Felipe com bastante informação numérica, que as análises dele, se a gente olhar hoje o episódio novamente, dá para tirar um monte de análise legal que ele fez sobre um cenário macro, um cenário micro regional também.
E gravamos também com Wagner com Santos. Wagner e com Chocolate Negócios, né? Com Wagner e com a filha dele, a Ana Cecília, Ana né? Cecília, que a gente falou sobre esse universo dos chocolates maravilhoso também. Levamos um cacau, quebramos um cacau lá no meio. Esse episódio foi Pai do legal. céu, aquele cacau que quebrou lá, eu levei um susto. Eu levei uma faca pra abrir o cacau, eu não conhecia. Ele Conhecia falou o cacau de pai, vez. espera aí que o negócio é assim, não. Sapecou o cacau no meio da mesa, ele quebrou no meio. Aí que ele mostrou, a gente comeu, né? Chupou lá o fruto lá do cacau. Foi legal. A gente fez. Foi bacana esse episódio que a gente fez uma correlação do processo, né? Desde das dificuldades, né? Que acontece lá no campo, nas lavouras, né? De cacau lá na Bahia, Espírito Santo, né? Sim. Até chegar na mesa, né? Principalmente que os chocolates tomaram uma proporção grande no quesito chocolates artesanais, né? Sim. Mais gourmetizados, né? A pegada da Mago Chocolates é uma pegada diferente, é o Bean to Bar, é direto não vou me lembrar certinho, mas direto da castanha ao chocolate, assim, é um universo de experiência diferente, ou processo de produção. E é isso que é o DNA da Mago, assim, e o Wagner, que também tem uma outra empresa de assessoria de negócio e tal. Então a gente foi nesse movimento de negócio que ele conduz para o agronegócio, então, de consultoria, e também o universo dos chocolates, que é uma empresa também promissora, que estava começando, hoje já tá com uma velocidade maior. Aí, para fechar os 4 episódios do Roots no Campo, a gente fez o episódio aí com o Alisson Palinelli, né? Nosso eterno ministro. A gente pegou o carro aqui, vazou lá para Lagoa Santa, né? Lagoa Santa, foi muito bacana. Foi uma receptividade diferente ali, né, meu irmão? Foi legal. Parecia que a gente já conhecia há muitos anos. Opa, pode entrar. A recepção foi maravilhosa dele, da esposa dele. Fizemos um bate e volta saímos de Patos de Minas, fomos para Lagoa Santa depois de Belo Horizonte e fomos muito bem recebidos. A ideia era ficar lá 40 minutos. Foi 2 horas, né? O episódio dele foi de 2 horas e 12. 2 horas e 12. Foi legal. Foi muito bacana. Bom e depois eu tive a oportunidade de encontrar com ele por outras 2 vezes. A gente bateu um papo, ele lembrou da gente, foi bastante legal, assim. Outro episódio que muito bacana foi o episódio de número 18, com o Tejon. 19, episódio de número 19. Foi 19? Código da Superação. 19, justamente. Foi legal. Tejon é um pai, né, do nosso agronegócio, ele que é um educador, escritor, né? Até, mundo velho de livro aí. Falta até palavras. Ele que tem uma bagagem fantástica dentro do agronegócio como educador, consultor, escritor, e tem uma história pessoal, uma história de superação, que é de se impressionar, assim, né? Sofreu um acidente na infância e transformou isso, né? Colocou isso como um modelo mental de transformação positiva e foi maravilhoso. Recebemos também... recebemos não, fomos lá na Eva, cervejaria, conversar com o Rodolfo, falar sobre cerveja artesanal. Esse episódio foi legal. Os ingredientes agro que estão na cerveja, né? A gente falou do lúpulo, trigo, cevada, esse universo do agro dentro da cerveja, né? E ele que fabrica cervejas, foi legal desenvolver esse raciocínio com ele também. Tomei uma cervejada boa lá, foi muito bacana, muito bacana. Muito bom. Tem vários episódios aqui bem legais. Falamos sobre seguro agrícola, falamos sobre suinocultura, recebemos o Baltazar aqui, que conduz um projeto na África como consultor e também conduz um projeto principal aqui também junto com o Cláudio Nasser na Alma Suínos, foi muito legal. Falamos sobre café, sobre várias vertentes, né? Trouxemos a Isa Morim, foi bem legal. Bené Romão, Bené Romão, Romano. Bené Romano, ele é uma figurinha tarimbada do agro aqui na nossa região, um cara defensor do agro mesmo. Tá em tudo quanto é lugar. Hoje ele participou, né, no mês passado lá daquela homenagem que a gente também participou, que a gente também foi lá. O cerimonialista, ele foi né? o mestre de cerimônias lá que o sindicato fez homenagem ao eterno ministro Alisson Palinelli. O Bené, que também tá nas mídias sociais, né, tem programa na rádio também pautado no agro, atua na KWS também como
como ele fica na parte, viaja essa América Latina toda aqui, acho que como é que é? Patente de produto, patente não, produz a semente e passa, parece que é a concessão, né, para outro distribuir e tal. Eu esqueci. Eu lembro o nome. Filipim veio cá pra gente falar sobre Tecnologias, né? tecnologia. Muito bom. bacana. Ó, controle biológico com crisopídeos. Foi muito bacana isso aqui, hein? Foi legal demais entender. E desse episódio Saiu saiu um outro episódio É. também que foi muito bem falado, muito bem visto, que foi a insetos comestíveis, o alimento do futuro, né? Foi legal gerar esse Demais. conteúdo. Esse foi o 45. E mais legal ainda, poder degustar aqueles tenébrios. Tenébrios de sal, tenébrios de doce. Qual que você gostou mais? Ó, o de sal, a gente tinha entrado a opção do tenébrio Ela fez ao alho e alho e óleo com um oréganozinho, ficou gostoso, crocantezinho. e tinha o patê de tenébrio com torradas, né? Um patezinho de ricota, com aquele patezinho de ricota eu dispenso, mas o alho e óleo com um oréganozinho, um salzinho, ele tava gostoso. Não é gostoso. Vamos lá, vamos ver. Gostou mesmo? Não é gostoso, mas... Se você fechar o olho, vai, né? Não tem muita frescura não, mas não é... Bicho de goiaba é goiaba, tenebro no alho é alho. Agora ela Mais falou- ou menos assim. Ela falou daquelas baratas lá, aquela barata, ela trouxe, né, barata, ela trouxe bicho-pau, ela trouxe um monte de inseto que é pet pra ela, Aham. né? Mas foi um episódio legal A grande reflexão que fica tem uma mosca lá com 80% de proteína na sua composição. Hoje, a carne de frango, depois dela grelhada, ela tem 32 gramas de proteína. Do porco um pouco menos. 32%, né? Então, E o suíno, né? se a gente pensar que no universo que a gente consome hoje, que tem 30% de proteína, se tem um inseto que tem 80%, a gente tem... E a gente tá falando aqui de um assunto muito sério que é fome no mundo, né? Desnutrição. Então, a discussão que a gente provocou, é claro que tem essa parte de brincadeira, claro que tem essa parte de ter comido e tal, mas abre sim um leque para discussão de que faz sentido ter um alimento que tem na sua composição altíssimas quantidades de proteína, pensando na alimentação do mundo. E quando a gente fala isso, não é comer a mosca, né? Justamente. Não é literalmente a gente pensar que a gente vai ter um prato com tenébrios, com baratas, com moscas, mas alguns tipos de alimentos enriquecidos, né? A gente está falando de processados, né? Por exemplo, a gente tem um whey protein hoje, que ali é uma proteína do soro do leite, né? Exatamente. Então, será que no futuro vai ter uma opção de um whey protein de tenébrio? Exato. Parece doido pensar isso hoje. Mas tá ali um negócio que vai ser saborizado, aromatizado, que no final das contas, às vezes, é só o preconceito mesmo, né? Geramos um conteúdo com o Heitor Amaral, a gente falou sobre as startups no agro, foi legal demais, o Heitor que manda muito bem. Foi bacana. O Heitor que é sócio, é proprietário, né, de um escritório de advocacia em Uberlândia, que manda muito bem e coordena, né, esse universo jurídico de empresas de bases tecnológicas, deu vários exemplos. Ele falou para trazer agora para o ano de 2023 alguns clientes dele do agro para a gente promover e provocar assuntos nesse sentido. Vamos provocar esse movimento. Ele que tem contato com quem faz acontecer do ponto de vista da ideia e de colocar uma startup para rodar. E tem bastante contato também com outro universo dos investidores que aportam dinheiro para essas startups, então ele faz também essas ligações. Um cara que manda muito. Foi muito bacana. Zé Francilino, conversamos com o Zé Francilino. Zé Francilino, presidente da Copatos, já foi prefeito de Lagoa Grande, trouxe uma experiência política muito bacana. O Jober Frederico falou sobre... o Jober Frederico. Falamos sobre armazenagens, né? Armazenagem, cara. O universo foi muito de bacana. armazenamento no Brasil. Falamos sobre estrada, falamos sobre rodovia, falamos sobre as dificuldades e também falamos sobre os armazenamentos. A importância do produtor preocupar, às vezes, em ter o armazenamento, né? Mais próximo de você, né? Exatamente. É lógico que as cooperativas elas fazem um papel muito importante nessa parte do processo, mas em algumas situações... No caso aí, ele atende cooperativas, né, produtores também, mas o fato aí é atentar para que o produto final, né, ele não esteja à mercê de ter que sair do caminhão
para Exatamente. outro ponto terceiro, né? Exatamente. A gente É gravou também. Você tem um controle maior. E a gente Bacana. gravou um conteúdo bem legal também, que foi vinculado agora nesses 4 últimas semanas, que a gente foi lá para São Paulo, capital. Foi bacana, hein? A gente foi lá para Avenida Paulista, fomos lá para a sede do escritório da ICL, uma grande empresa, né, irmão? Foi legal demais gerar esse Foi bom conteúdo. demais. Geramos lá 4 episódios, né? A gente conversou com o Vitor Escoton, a gente falou sobre carreira, né? A gente falou sobre esse universo. Falamos com o Itamar Prada. Tamar Prada Neto. Falamos sobre ele que coordena um projeto de inovação dentro da empresa. A gente falou muito sobre esse cenário de o que é trabalhar, o que é inovar no agro, né? Quais são os produtos, qual é o cenário. Porque o cara que está na liderança de uma operação de inovação, ele tem que ter um olhar para o futuro, né? Então, desde matérias-primas, necessidades do produtor, e ele colocou sim o produtor sempre no centro de todas as demandas futuras. Falamos bastante sobre marketing e inovação nesse episódio. Vale a pena conferir também. Esse aí eu não participei, você fez ele sozinho com o Itamar, né, meu irmão? Você teve um problema de agenda, mas foi legal. O Itamar, que foi nosso professor na faculdade. Mas teve com o Alfredo também, o Alfredo Kober, sobre a liderança dos times que estão realmente atuando na ponta, ele né? Coordena o projeto B2C, coordena uma equipe gigantesca e com bastante energia, né? Foi um episódio legal, ele tava tudo corrido também, foi legal. E com o Gustavo Vasquez, né? Ele que faz a liderança ali, né? Que tá na liderança da América ICL, América do Sul. Ele com todo o olhar... Os investimentos ali no Brasil, né? Todo com o olhar institucional, o olhar todo voltado pro negócio e com uma postura de quem realmente está na cadeira da liderança e com um olhar para pessoas. Foi legal. Quer acompanhar um episódio de uma grande liderança dentro do agronegócio brasileiro? Esse episódio que está dentro de uma instituição, que está dentro de uma empresa, de uma multinacional, vale a pena, e deu várias dicas para os profissionais. Foi legal. Foi bastante legal. Esses 4 episódios que nós fizemos lá na ICL em São Paulo, vale a pena conferir, né? Não só eles, né? Tudo, vai passeando aí. O propósito de hoje é a gente navegar um pouquinho sobre o que a gente construiu. Foi muito bom estar em São Paulo esses dias. Nosso querido produtor ele conseguiu comer 2 sanduíches do mercado. O sanduíche pesa 1 quilo. Ele conseguiu comer 2. Aquele sanduíche que tem a mortadela, né? Fininha. Ele tem mais ou menos... Quantas gramas que ele tem? A turma não vai disputar aí não, mas quantas gramas que ele tem? Sanduíche é famoso lá no mercado, né? Ele tem. O sanduíche do Mercadão. Tem umas 10 lojas de sanduíche, mas tem um mais famoso lá. Ele tem só de mortadela, ele tem meio quilo. Vocês pediram... 300 gramas? Vocês 300 gramas pediram um para vocês dois. Eu tô brincando, né? Ele pediu, cada um comeu metade, só que a metade dele já não dá nem pra comer a metade dele. Bate no Google aí. Sanduíche de mortadela do Mercadão. É sanduíche de mortadela o nome dele? Sanduíche de mortadela do Mercadão de São Paulo. Vocês vão entender do que nós estamos falando. Mortadela fininha, no ponto. Muito bacana. Muito bom. Foi muito legal construir esse raciocínio de 2022. Foi muito legal gerar esses conteúdos. Vamos falar um pouquinho de 2023, mas antes disso, maninho. A gente não faria... Eu acho que às vezes a gente faria sozinhos, mas com certeza não seria com a mesma energia que nós fizemos junto com os nossos parceiros que acreditaram na gente. Né, Nossa Senhora, foi primordial a gente ter construído esse raciocínio. E a gente, mais do que isso, né? Quando a gente fala em parceiro, a gente está falando em comunicação de marca. Quando a gente fala em parceiro, a gente está falando em construção juntos de um cenário futuro. De comunhão de ideias. Cara, eu acredito nisso, eu também. Vamos juntos? Exatamente. Né? Eu sempre lembro das nossas prospecções, dos nossos parceiros. E o Faelo, que está aqui atrás, o Anderson, que está aqui atrás das câmeras, produzindo esse conteúdo para nós, acho que foi o primeiro né, parceiro que a gente pensou, cara, por onde nós começamos? Vamos começar desenhando o projeto. Desenhamos o projeto e falou assim, opa, o que não pode faltar? Uma filmagem de extrema qualidade. De extrema qualidade. Quem é referência em Patos? O Anderson Faelo. Faelo Filmes. A gente foi lá, nosso produtor hoje. Construiu esse raciocínio, defendeu a ideia do projeto para ele, que a gente tinha
a ideia inicial era muito boa, o projeto era maravilhoso, ele tinha um custo para ser operacionalizado e a nossa verba, o nosso recurso orçamentário não cobria isso. Então a gente foi atrás de parcerias, o Faelo foi um deles que aceitou e comprou a ideia, mas no mesmo minuto. Falou, beleza, maravilha. Ele falou, nunca vi alguém apresentar um projeto tão bem apresentado igual vocês fizeram. Você fez uma apresentação maravilhosa, maninho, cabe-se aqui de passar. Foi os estagiários. Foi os estagiários que fizeram. Mas foi maravilhosa e realmente a gente conseguiu colocar em prática o que a gente tinha idealizado. E por isso eu já vou falar aqui da Faelo Filmes. Segura que agora a gente vai falar dos nossos parceiros, um por um. Faelo Filmes, já mudei a ordem tudo aqui, ô Faelão. Organiza aí. Faelo Filmes, que é uma empresa especializada em eternizar grandes momentos como esse. Foram 52 semanas. Você tá na câmera do meio ou você tá na minha câmera aqui, na minha cara aqui? Aqui no meio. Aqui em mim, foram 52 semanas com o Faelo na direção dos nossos projetos. A gente construiu esse raciocínio junto, a gente tem um prazer enorme em falar que a gente construiu o raciocínio de 2022 junto e estaremos em 2023 juntos também. Foi maravilhoso construir esse cenário. Rapaz, você lembra o Faelo no primeiro episódio? Rapaz do céu, o Faelo é muito detalhista, muito perfeccionista, né? E ele, cara, eu acho que ele mexeu nesse microfone aqui umas 5 horas seguidas. Até acertar a mesa, é verdade. Não, a mesa não tá bom, jeito, esse não tá bom. Eu lembro. E agora tá bom, tá? Agora eu espero que esteja. Eu não sou a melhor referência para falar de câmera. Ele mudou a temperatura, ele mexeu. Tá bom agora, para mim tava tudo. Agora tá um pouquinho mais colorido, agora tá um pouquinho mais avermelhado. Agora vou deixar isso com você, eu não vou perder energia onde eu sei que eu não sou excepcional. Então, está nas suas mãos, meu querido. E o Faelo, Faelo Filmes, né? A gente fica brincando Faelo. O nome do nosso produtor já é o Anderson. Toda hora a gente fala Faelo, eu falo o nome da empresa. Eu não chamo o Anderson, o Faelo de Anderson. O Faelo chama Faelo. Então eles estão há mais de 9 anos atuando no mercado de Patos de Minas e região, fazendo o que há de melhor em eventos empresariais, transmissões de lives, casamentos, que é o carro-chefe dos produtos que ele oferece. Também para o nosso agro, né? Alô, noivas! Faz captação de imagens de drone e com toda certeza, a gente tem que buscar as referências, se a gente quer qualidade, a gente tem que buscar quem sabe fazer acontecer, quem dá segurança pra gente. Então a gente trabalhou aí essas 52 semanas. Se tinha uma coisa que eu não preocupava, era do universo de câmera pra lá. Subir pro YouTube, câmera, qualidade, posicionamento, e ajeita um convidado, ajeita o outro, e organiza o microfone e passa. Hora que deu play para gravar, não tinha preocupação mais. Não tem, né? Não tem preocupação mais. Um outro parceiro que dá... Aí depois que a gente conversou com o Faelo, a gente foi na Baú. Na cultura, a gente conversou com o César primeiro. A gente conversou com o César primeiro, né? Com o César. Visitamos o César em Patos de Minas, ele saiu lá de patrocínio. César, que é o CEO da Cultura Agromais, escutou também o nosso projeto, foi rapidão também. Apresentamos um projeto, ele, vou internalizar e tal, preciso compartilhar isso aqui com os sócios e tal, mas a ideia é muito boa. Nós, a Cultura, também compactuamos com isso. E dentro de poucos dias também, acho que na outra semana, né? Não, se eu não me engano, ele deu um retorno, foi 2 dias depois, que ele falou assim, ó, muito rápido. eu não gosto ele falou assim, eu não gosto de enrolar, o que é para decidir, eu gosto de resolver ou sim ou não, rápido, né? Ou sim ou não, porque o carro anda para frente. Eu acho que foi no outro dia, ou no mais tarde, 2 dias depois, e já acreditou, comprou a ideia, nos apoia muito, sempre que pode tá nos direcionando, né? Muito bacana, um abraço para você, viu, César? E todo o time da Cultura Agromais. Maravilha, já faz as honrarias da Cultura Agromais aqui. A gente então, para você, para você que não conhece a Cultura Agromais, Cultura Agromais é uma empresa com soluções agronômicas, financeiras e tecnológicas. Eu vou falar nessa aqui que está mais perto, né? Financeiras e tecnológicas para as lavouras, né? Tem como lema entender, acompanhar e entregar o que há de melhor ao produtor rural, que nós falamos que é o nosso protagonista do agro, né? O que faz acontecer, o que coloca as mãos na massa. A equipe está presente no campo, buscando sempre uma agricultura com identidade, serviços e soluções para atender com qualidade. E o objetivo, pessoal, é sempre acompanhar o manejo de perto, de forma técnica para o aumento efetivo da produtividade e com rentabilidade, né, meu irmão? Maravilha, esses dias a parte que cabe a mim, que agora eu falo da expansão, né? Da expansão da cultura. E eu lembro que a gente postou
que a gente postou no Instagram uma foto promovendo a cultura e tal, como a gente faz com todos os parceiros, e tava lá no texto a cultura com expansão, e a gente colocou no texto cultura com 9 unidades e tal. Logo embaixo já veio um comentário corrigindo, não, já são 10 unidades, agora também já abriu Araxá. Aí eu falei, não, já vou corrigir agora. Foi a franca expansão da cultura, fomos corrigidos ao vivo lá no Instagram. Então atualmente a companhia está com 10 unidades, Patrocínio, onde é a matriz, Patos de Minas, Coromandel, Uberaba, Conceição das Alagoas, Pirajuba, Capinópolis, Ituverava, já no estado de São Paulo, também Santa Juliana e Araxá. Para conhecer um pouquinho mais sobre a cultura, acesse o QR Code, clica aqui no link que está abaixo, pesquise por Cultura Agromais, você vai navegar nesse universo aí dessa maravilhosa distribuição, não só uma distribuição de insumos, né? A gente discutiu muito isso no episódio que o César participou com a gente, justamente, né? Novo modelo de atendimento de soluções, antigamente revendas, agora para distribuições, não só de produtos como serviços, soluções econômicas, né? financeiras e tecnológicas. Maravilha. A gente conversou com a Baú. Já com 2 parceiros, né? A gente precisando prospectar mais parceiros, né? Porque a gente fez todo o levantamento e a gente precisava viabilizar, né? A gente não vai precisar investir mais em câmeras e tudo mais, mas tem todo um investimento por trás, né? Exatamente. Que não é pouco, viu, pessoal? Então, a gente precisa realmente de parceiros que acreditem para a gente começar a girar essa roda. E nós conversamos com o Durval Fukuda e com a Poliana Fukuda, lá no escritório da Baú, né? Tomamos um café. Maravilhosa. Sentamos lá no sofá e... Nós só tem parceiro top, nós só tem parceiro campeão. Que bacana, né? Apresentamos o projeto e o Durval, a Poliana, curioso pra caramba, gostando... E no final da conversa foi top, a gente também deu retorno super rápido. Foi meio também. Que, gostei, o que precisa, né? Super caráter resolutivo, tanto ambos com caráter bastante resolutivo e com sangue, né, da jovialidade e já da sucessão familiar dentro do universo dos negócios. Foi legal demais e a gente construir junto esse raciocínio dessa parceria da Baú também, a Baú que tá aqui, ó. Que há 37 anos atua no agronegócio brasileiro, produzindo os mais nobres cafés que aqui, dentro do Cerrado Mineiro, se produz. Com bastante sustentabilidade. Essa pauta não tá escrita só no papel aqui, não. Semana que vem você vai ter que falar 38, viu? 38, ano que vem 38, semana que vem. Sustentabilidade, humanização do ponto de vista de pensar, de fato, nas pessoas. O time, né? A Nádia que tem bastante contato, principalmente com você, né, Ismael, no dia a dia. Sim. Representando, sempre muito solista, prestativa pra caramba. Ela que prepara com carinho aí esses kits aqui que a gente presenteia os convidados, Baú, né? Muito bacana. Modernidade, raízes, tradições. A Baú ela é referência em diversos mercados do exterior, exporta café, produto acabado para tudo quanto é lugar no mundo. Também estão presentes nas principais cafeterias do Brasil, café de extremíssima qualidade. Quer conhecer um pouquinho mais? Você já sabe o caminho, mas posiciona celular no QR Code, você clica no link aqui abaixo, vai lá no nosso Instagram, lá vai em quem a gente está seguindo, lá a gente segue pouquíssimas, a gente só segue os nossos parceiros, tá lá como seguidor do Roots também. A Baú, você entender um pouquinho mais desse universo, um Instagram super lindo, bonito lá no universo de cafés. Isso aí a gente saiu feliz pra caramba, né, com a parceria bem encaminhada. E a responsabilidade só aumentando, né, porque um monte de gente acreditando no nosso projeto e o projeto não agora tinha é só pra frente, agora ainda, é só pra frente, não pode ir pra trás, né, nem pro lado. E foi muito bacana a parceria que a gente fez também com a SCL Agro, né? Demais. Que foi muito bacana porque a gente estava bem no início, o perfil do Roots, antes da gente começar, né? Já existia um movimento pré-lançamento do Roots. E, se eu não me engano, foi o Gabriel, um primo nosso, que já teve ele trabalhou lá um período, ele apresentou o nosso projeto pro time de marketing da SCL.
Ele encaminhou, né? Encaminhou. Na verdade, ele nos colocou em... Ele fez uma ponte, né? Aqui tá a importância do network, né? Que tanto o César tanto falou no episódio dele. Então, ele nos encaminhou, nos colocou em contato. Você conduziu... Inicialmente com o Flávio, do marketing, né? Apresentamos... Hoje ele não tá no marketing mais, mas a gente tem um contato frequente ainda. E a gente marcou uma reunião online. E foi muito bacana que a gente pôde falar o que nós queríamos, né? Qual que era a nossa intenção, o propósito, o que seria o Roots. E ele também, no mesmo lado, pronto, né? A escala nutrição animal evoluiu para a SL Agro. Nós precisamos comunicar a nossa empresa de um jeito diferente. Eu acho que tem tudo a ver, tem sinergia. E de lá para cá foram 52 episódios a gente promovendo aí essa baita empresa. Maravilha. E vou falar dela. Vai lá, manda bala. A SCL Agro, novos tempos, novas soluções. Escala nutrição animal evoluiu para SCL Agro, com a mesma qualidade, buscando ainda mais o sucesso dos seus clientes, oferecendo soluções completas para o agronegócio. A Escala Nutrição Animal evoluiu sempre em mão da parceria que você já conhece. Tudo isso pensando em futuro melhor para todos. Evolui sempre. Essa é a cultura da SL Agro. Conheça essa evolução, conheça essa nossa parceira, acessando o QR Code que está na sua tela, que você vai entender desse universo aí de grande relevância que a SL Agro atua no agronegócio brasileiro. Maravilha. E por último, e não menos importante, chegou a nossa parceira Anatomic Gel. Rapaz, eu fiquei feliz com essa parceria, hein? Foi muito legal. Que parceria bacana. A gente sempre fala isso, que todos os nossos parceiros, né? Como a gente comunga dos mesmos objetivos e propósitos, e eles entendem o nosso cenário enquanto Roots, a gente entende o cenário deles enquanto produção, enquanto distribuição, enquanto calçado, e é muito mais fácil a gente sempre fala isso, né? Tá em todas as palestras lá, fala assim, vender um produto que a gente compra é o primeiro caminho de vender com brilho no olho. Então, quando a gente traz essa ideia da Anatomic Gel, a gente sempre recorda de nós enquanto clientes, enquanto usuários, e hoje enquanto parceiros comerciais. Então, falar da Anatomic Gel é simples, né? O time de marketing sempre alinha um texto para a gente poder vincular a marca e falar do propósito, falar de qualidade, falar de benefício, vincular alguma campanha, mas muito mais do que um texto, a gente ter a segurança de, enquanto usuários, poder falar da marca e poder falar de conforto, e poder falar de estilo, e poder falar de monte de coisa legal. Faz todo sentido, né? De algo que nós acreditamos, que nós vivemos, eu, com toda certeza, um pouco mais de 10 anos, que eu sou usuário feliz pra caramba da Anatomic Gel. Desde quando eu ia lá pra Campinas, a gente ia pra Campinas fazer alguns cursos, se eu não me engano era um curso que tinha umas 3 idas durante um ano, curso de... Você renovava o estoque, a gente passava em Franca, ia lá na loja da Anatomic Gel e sempre renovava o estoque ali. E depois de tantos anos, a Anatomic Gel entrou em contato com a gente, porque, pra você ver, um ensaio fotográfico que eu fiz em umas lavouras lá em São Gotardo, eu estava usando a Anatomic Gel, marquei a Anatomic Gel de forma despretensiosa, e eles viram que isso fazia sentido, né? Opa, aqui... Bacana, a gente precisa... Existe uma oportunidade de negócio, aqui é um universo agro, aí entrou no meu perfil, já vi Roots, opa, essa comunicação tá de acordo com o que nós queremos, né, comunicar para o público agro, e nós estamos aqui muito felizes em mostrar para vocês, aqui a minha esquerda, modelo de botina, né, aquele um modelo mais de bota. E tem para todos os estilos, né? Quem gosta de ficar mais no escritório, quem gosta de ficar mais no campo, mas o conforto é sensacional. Garantido. Vamos falar da Anatomic Gel então, pessoal. Ó, a Anatomic Gel igual a gente já falou, e o Douglas já conhece há mais de 10 anos, né? As botinas e botas da Anatomic Gel são confeccionadas em couro de altíssima qualidade. E o interior também é de couro de altíssima qualidade. Acho que não sei se dá para ver, mas é um produto excelente. Além do fato, né, que é muito confortável. Conforto é o DNA da Anatomic Gel. E pensa num calçado estiloso, pessoal.
O outro detalhe que a gente pode destacar nesse calçado é o solado produzido em borracha gel, que torna o produto muito mais resistente e durável. A Atomic Gel está há 25 anos no mercado e se propõe a produzir botas e botinas masculinas mais confortáveis do mercado. Então, se você quer conhecer mais, só você acessar o QR Code, que lá tem um cupom de desconto, Roots10, 10% de desconto na primeira compra, né, meu irmão? Maravilha, é isso aí. O que mais, maninho? O que mais que a gente tem? Vamos falar do Clube Roots. Clube Roots, né, meu irmão? Finalizamos as parcerias, a gente desenhando agora o ano 2023, para a gente poder caminhar junto também. Obrigado, a palavra é obrigado, a todos os parceiros que caminharam junto conosco em 2022, fizeram esse sonho se materializar do fundo do coração. Muito obrigado. Vamos caminhar junto também em 2023 para a gente seguir com o propósito de comunicar muito bem o agro, trazer histórias inspiradoras, histórias relevantes, pessoas que fazem a diferença dentro do nosso contexto do agronegócio. Acho que não só os parceiros que acreditaram na gente, que a gente falou aqui agora, né, os parceiros de todo ano, né, que estão com a gente e a Atomic Gel entrando agora, tenho certeza que estaremos juntos em 2023. Mas algumas empresas que fizeram, que estiveram conosco pontualmente, que é Smart Crop, Sim Tecnologia, Soberano Agronegócios, participaram conosco em alguns episódios, e foram também extremamente importantes para a construção do nosso raciocínio, mostrando, né, apoio, mostrando confiança. Foi bastante importante esse movimento com eles. Nosso primo e profissional arquiteto João Paulo, né, nos auxiliou bastante. Foi muito importante para a gente imaginar como que seria esse nosso estúdio, o que a gente precisava, né, em questão de acústica, em questão de manda muito bem em acústica. Ele é referência, né, dentro do nosso universo aqui, no mundo da arquitetura. Também está à frente da faculdade de arquitetura do Unipan. Ele que organiza e ele ajudou a gente demais, está nos auxiliando muito no nosso projeto 2023 com o nosso estúdio. Rapaz do céu, o estúdio novo vai ficar... Já está no jeito. Gente, vocês vão ver, espera para vocês verem. Maravilha. Semana que vem, se Deus quiser. Bar da Glória nos apoiando sempre, semanalmente, com os petiscos aqui deliciosos. Também agradecer eles pelo apoio de sempre, né? Alô, Glória, alô, Juninho, alô, toda a equipe do Bar da Glória. Maravilha. Excelência, né? Uma ótima opção noturna, né? Você tá doido. Pra quem vai vir pra Patos de Minas aí, ó, só digitar Bar da Glória que vai ficar o melhor feliz bar pra disparado de Patos de Minas. Vamos... A gente tá esquecendo de alguém? O pessoal da Construtora Ferreira. A gente tá aqui no edifício Império, construído pela Construtora Ferreira, né? Nos apoiaram bastante. O Ebinho, o Dedé. Durante todo a construção do raciocínio inicial, e nos apoiaram demais. Então cederam pra gente aqui, né, o nosso espaço que a gente construiu, o nosso estúdio de 2022. Agradecer também do fundo do coração toda essa parceria, todo esse apoio aí. Os nossos familiares, nossas esposas, nossos amigos, todos que de alguma forma é gente demais. mais. Nossa senhora, muito obrigado. Eu tenho que apoiar a minha esposa que semanalmente, né, eu saio de casa, viajo, né, para poder gravar e para poder estar junto aqui gerando esse conteúdo. Ela que, sem o apoio dela, eu não conseguiria conduzir esse projeto. Então, um carinho e um abraço e um agradecimento muito mais do que especial para a Bibiana. As duas nos apoiam muito, né, meu irmão? Maravilha. Bom demais. Maninho, tamo junto, vamos... E 2023? O que vai ser? Vamos caminhar para 2023. Vamos caminhar? 2023. Vamos fechar 2022 e abrir 2023? 2023. As ideias? 2023 é um cenário rápido, estúdio novo. Semana que vem já é 2023. Estúdio novo, desenho totalmente inovador para as nossas áreas de redes sociais, a abrangência. A pegada do nosso DNA continua a mesma. A pegada nossa de trazer histórias inspiradoras, conversas relevantes, bate-papos extrovertidos. E essa nossa pegada de comunicar continua a mesma. Só que numa pegada mais moderna, do ponto de vista estrutural, uma pegada totalmente agressiva do ponto de vista de capilaridade. Com mais bagagem, né? Mais conhecimento. Um ano de bagagem, o frio na barriga já não acontece mais com tanta frequência, mas sempre melhorando, sempre com espaço para aprender
E a gente espera do fundo do coração que essa nossa comunidade, né, que esse nosso clube cresça, que a gente possa, de fato, impactar pessoas e caminhar junto. Isso aí. Mais pessoas na equipe, né? A gente tá Mais com 2 pessoas, Lucas agora, né? 2 Lucas, 2 xarás Um na Lucas equipe. para produzir toda a parte aí de cortes, né? De Reels, né? Que é super importante, que faz o podcast ele chegar para mais pessoas, né? Exatamente. Tanto o Reels na ferramenta Instagram, quanto os cortes lá no YouTube, né? Maravilha. E o Lucas Eduardo, Lucas na Eduardo, gestão de tráfego pago, né? que tá Que tá desenhando as muito- campanhas aí, muito bacana colocando roots pra todo é. lado. Maravilha, mano. E finalizamos o ano, mano. Em Finalizamos. 52 episódios. É um prazer estar ao seu lado. Rapaz. Um prazer estar ao seu lado. Obrigado, viu? Obrigado mesmo. É só o começo, meu irmão. É só o começo. Só o começo. Se você chegou até aqui, não deixa de se inscrever no nosso canal, compartilhar esse conteúdo. Foi super importante toda essa construção que a gente fez em 2022 e a gente só fez isso por você, a gente só fez isso porque você também nos apoia, porque você também nos dá esse subsídio para poder estarmos aqui semanalmente promovendo o nosso agro. Ficamos extremamente Muito felizes e obrigado. satisfeitos pelo universo que a gente construiu, mas foi só o começo. Foi bastante aprendizado e que vem em 2023. Muito obrigado, nossas raízes, vocês que sustentam esse projeto agro, vocês que sustentam o Roots. Muito obrigado, obrigado por tudo. Tamo junto, que venha 2023. Feliz ano novo. Desejamos a vocês muita saúde para vocês, para os familiares, que seja um ano incrível 2023 e estaremos sempre juntos. E até semana que vem. Um agro abraço. Tamo né, meu junto. irmão? Até semana que vem. Valeu, Ani. Roots.